Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Esta é uma aula, é um tutorial, é uma aula assim especial, preparada para vocês, para a prova de vocês. É o momento que vai comprovar o conhecimento de vocês. É o trabalho avaliativo número 2. E presta atenção, porque agora são 2 capítulos. O capítulo 5 e o capítulo 6, a história do continente africano e o povo hebreu. Os hebreus, o povo da Bíblia, tudo isso vai cair nesta prova. E já vou alertar-vos, porque terá 10 questões, sendo que 3 são abertas, tá? Então, é importante saber que vocês vão receber um gabarito, tá bom? Na primeira página. E eu solicito que vocês preenchem esse gabarito, tá bom? Eu vou levar em consideração o gabarito, então preste atenção e tome cuidado para não preencher errado, tá bom? Porque preenchendo essa primeira página facilita a minha correção, tá bom? Então são 10 questões, 7 questões de marca X, né? Nós chamamos de múltipla escolha e 3 abertas. Então, as 3 abertas aqui, ó, tá identificado número 8, 9 e 10. Vamos lá então. A primeira, identifique 3 características sobre o povo pigmeus. E eu já coloquei a página aqui, página 23, tá? Pigmeus está no livro. Eu já falei para vocês sobre a comunidade tradicional, porque assim, é muito diversificado a história da África, tá bom? Nós tratamos de 2 reinos, que é o Axum, tá? O reino de Axum e o reino de Cush, tá? Mas lá também tem muitas aldeias, e nessas aldeias tem as suas regras, suas histórias, algumas utilizam de tradição escrita, mas a maioria é tradição oral, é passada o conhecimento por gerações, por meio de histórias, tá bom? Então é bem assim, é rico no que diz, no que tange a cultura, tá? E os pigmeus é bem interessante. Vocês podem pesquisar no livro, mas pode entrar no Google, você vai ver que é um povo diferente, tá? Já vou falar uma característica. Geralmente a estatura deles são menores, tá? É um povo menor de tamanho. Já a outra é para você, na 9, né, explique o que significa os seguintes termos. Quais são os 3 termos? Família patriarcal, diáspora e Torá, tá? Família patriarcal, já expliquei para vocês. Patriarcal, patriarca. O que eu vou pedir para vocês? Eu peço para vocês explicar esse termo. Está no livro de vocês, está no material que eu mandei para vocês. Então explique o que é patriarcal, família patriarcal, tá? Lembra de colocar o Abraão, né? O Jacó também, entendeu? Eles foram patriarcas, tá? Mas explicar o que é patriarca, tá bom? Diáspora, pode ter pesquisar no dicionário, tá? Essas 3 pode até pesquisar no dicionário, tá? Não é difícil, só dá um trabalho para vocês, tá bom? Por isso que chama trabalho avaliativo, tá? A diáspora tem que explicar o que é diáspora, Torá. Depois, identifique, número 10, identifique 5 curiosidades sobre a cultura dos hebreus. Eu não fiz um vídeo especificando sobre a cultura dos hebreus, mas o que é curiosidade? É o que te chama a atenção, que é interessante nessa cultura, tá bom? Você pode falar sobre algum personagem bíblico, tá? Você pode falar sobre as vestimentas. Lembra que a atividade que eu passei para vocês, que vocês cortariam roupa? Então, a forma da vestimenta, a alimentação é uma curiosidade, tá bom? Então, existe várias e várias, tá? Então, você tem que pesquisar e colocar. Eu tô pedindo só 5, tá bom? E agora vamos para a múltipla escolha, tá? Na número 1 e a número 2 é específico sobre a África. Se eu for analisar bem, 3 questões sobre a África e 7 sobre o povo hebreu, tá? Então, aqui é uma questão de verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso. Então você vai ter que marcar a alternativa, presta atenção, tá?
a sequência correta. Ou você vai marcar a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. A África tem como característica a diversidade cultural e sua história está bastante ligada à história do Brasil. Então, se você acha que é verdadeira essa sentença, coloca um V. Se você acha que é falso, então você vai colocar um falso. Aí a sequência que for vai ser ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Se precisa uma sequência que não tem nada a ver com isso, então alguma está errada. Tá? Porque tem uma sequência única que está correta. Tá bom? Na 2 é parecido, mas é com a letra C e a E. Eu quis mudar um pouco, né? C de correto e E de errado. Tá bom? Então vocês vão ter que ler, compreender, e você acha que está certo, você corta C. E é a mesma coisa. Você vai cortar a sequência certa. Tá bom, meus queridos alunos? Aí depois já começa sobre o povo hebreus. Sobre os hebreus, tá? Número 3. O rei de maior destaque do Império Caldeu, responsável pelo cativeiro da Babilônia. Tá? Então, isso aqui tem a ver com a história, tá bom? Nós já estudamos sobre isso aqui e está relacionado com a história dos hebreus, tá bom? 4. Qual a principal fonte de história de estudos do povo hebreu? É o Alcorão? É a Bíblia Sagrada? É o Islã? Isso aqui tá fácil, tá? Então, viu, como pode observar, tem questões fáceis e questões mais difíceis. Sim, qual foi o primeiro rei hebreu? Primeiro rei, tá bom? Tome cuidado aqui, que é o primeiro rei. Então, tá uma pegadinha aí. Davi, Salomão, Saul, Samuel, tá? Aí a número 6, é importante que após a morte do rei Salomão, tá? Lembra do rei Salomão, o homem mais inteligente, pediu sabedoria para Deus, tá? Lembra que a história que ele pede para dividir o bebê, mas na verdade ele estava testando, ele queria saber quem é a mãe? Então aqui você vai ter que, depois da morte dele, os reis se dividiram em 2. Então você vai ter que identificar Israel e Judá, Palestina e Judá, Israel e Palestina, Israel e Hebraica. Tá? Você tem que saber. Na época de Jesus, dividiu assim. E por último, foi o primeiro patriarca dos hebreus: Moisés, Abraão, Josué, Davi. Tá? Qual foi o primeiro? Então, a prova é essa. Tem questões que dão trabalho, tem questões que é mais difícil, tem questões que é facinho. Mas faz com calma, estuda, que vocês vão conseguir. Tá? Um grande abraço, professor. Capricha essa prova, hein? Tá bom? Até mais. Tchau pra vocês.